Olha, quem tem seguro automotivo fica sempre na dúvida, não é? Quando tem algum tipo de sinistro, será que vale a pena acionar o seguro, pagar a franquia total por uma besteirinha? Olha, a gente foi tirar essa dúvida com quem entende. Eu fui visitar inclusive a nova unidade da Elite Recuperadora e conversei com o Roger sobre isso. Boas dicas, hein? Olha só. Nem toda colisão termina com um prejuízo grande como esse. E aí, às vezes, quem tem seguro fica na dúvida: será que eu devo acionar o meu seguro, pagar a franquia para fazer um serviço que nem sempre vai ser tão caro assim? A gente veio até a Elite Recuperadora, parceira aqui do Pátio Saralto, falar com o nosso amigo Roger para dar essas dicas. Roger, quem tem seguro, né, às vezes fica preso àquela questão: não vai ser todo o valor da franquia, não vai valer a pena, eu vou de repente perder bônus para o próximo ano. Qual é a indicação? Por exemplo, tem casos que é preciso pagar a franquia porque fica mais barato do que fazer o serviço, né? Isso, Edson. Normalmente a gente faz toda essa análise. O cliente chega na Elite e aí a gente, fazendo o orçamento, a gente faz essa análise. O que for melhor para o cliente é o que a gente sinaliza para ele. Na maioria das vezes, eu estava conversando com você referente a isso, na maioria das vezes o cliente não tem a noção do que ele tem de direito. Então, na maioria das vezes, um sinistro pequeno, quando há um terceiro, ele tem o direito de incluir o terceiro no sinistro, sem franquia, certo? Na maioria das vezes, e faz o serviço dele particular. Então ele aciona o terceiro, não há custo nenhum, sem custo, né? E faz o dele particular. E na maioria das vezes, quando há uma recuperação, fica muito mais em conta e muito mais interessante para o cliente fazer esse tipo de serviço. Claro que quando o serviço for maior, como aquele exemplo que a gente deu no início da matéria, obviamente que uma franquia, dependendo do valor do carro, vai variar entre 1.500, 2.000, 2.000 e poucos reais. Se o valor do serviço for menos que isso, né, vale fazer essa dica que você está falando aí. Exatamente. Inclusive, a gente sinaliza e conversa com o cliente referente a essa situação. Na maioria das vezes, os corretores, né, fazem com que a franquia seja reduzida, que vale a pena o segurado entrar, né, entrar para sinistro, da abertura no sinistro e fazer pelo seguro, na maioria das vezes. Mas existem casos, aconteceu inclusive comigo isso, do corretor não sinalizar a franquia, quando você vê uma franquia absurda, 2 vezes, 3 vezes mais o valor da franquia, então você, na maioria das vezes, não compensa. E lembrando outra situação, o que a gente vem passando, né? Essa pandemia que está atrapalhando a vida de todo mundo, existem situações, na maioria das vezes, de a gente optar pela reparação, independente do valor da franquia, Edson. Eu costumo dizer o seguinte ao cliente: hoje eu estou com o carro há 3 meses esperando peça. 3 meses aguardando a peça ser fabricada original. Então, na maioria das vezes, a gente recupera o veículo e fica tão bom quanto uma peça nova, dando garantia do serviço, e não aciona o seguro mais rápido, agilidade ao processo, entendeu? Entendi. Então é muito mais interessante. A gente vai dar um exemplo desse carro aqui, por exemplo. Esse carro ele teve um problema aqui no farol, né? Quebrou o farol e teria que trocar, e tem que trocar aqui o farol, né? A lanterna. E tem essa parte lateral aí. A lanterna traseira, você pode, inclusive, dependendo do seguro que você fez, você paga a lanterna ou farol, uma franquia que é muito menor, né? Exatamente. E outra coisa para lembrar, que essa franquia de farol, lanterna até para-brisa, isso não incide no bônus na renovação, tá? Na maioria das vezes são direitos que você tem. Então, nesse caso, o cliente vai optar pela franquia aqui da lanterna e vai fazer particular o serviço. Não vai precisar de substituição de peça e o carro vai ser entregue com 3 dias. O carro fica pronto. Fica muito melhor. E aí, de repente, você paga a franquia. Claro, depende da sua situação, do seu seguro e etc. Mas, por exemplo, uma lanterna, por exemplo, às vezes você paga uma franquia de 200, 300 reais. Varia por aí, né? E aí você vai ter a peça original substituída. Claro que aí vai ter a questão de esperar um pouquinho disso aí. Agora, em relação a esse serviço de funilaria e pintura aí, Roger, nesse caso, nesse exemplo aqui, não sairia tão caro quanto pagar uma franquia, né? Vamos lá. Um serviço desse, uma franquia de um serviço desse, vai girar em torno de R$ 1.500 a R$ 1.700. Então, hoje, para ser feita uma reparação, uma lateral dessa, certo? E fazer a substituição da lanterna pelo seguro, pagando a franquia, ele vai gastar em torno de R$ 1.000 na reparação, com mais 250 da lanterna. Então, um serviço total no valor de 1.250, abaixo do valor de franquia. E não tem terceiro, sem terceiro. Digamos que tivesse terceiro nessa colisão, ele acionaria o terceiro,
Pelo seguro. Pelo seguro. E aqui pagaria só a franquia da Lanterna e ainda dava abaixo da franquia dele. Então, super indico isso ao cliente quando chega aqui na loja. Porque o cliente, ele hoje quer o quê? Custo-benefício. Ele quer tempo. Não quer que o carro fique parado na oficina 2, 3 meses, ele quer carro com 2, 3 dias. E a gente está aqui para fazer isso. Muito legal. Então, se você gostou dessa dica, né, e pode exatamente fazer esse comparativo, vê na sua pólice lá, né, tem todas as regras quando você faz uma pólice, né, tem dizendo quanto é que é a franquia de lanterna, de farol, quanto é a franquia de para-brisa, que é outra situação que você pode pagar também, independente do valor da franquia geral do sinistro. Se o valor, né, como o Roger falou, da franquia sua geral, mesmo reduzida, né, seja alta ainda, vale fazer o orçamento e vir numa oficina conhecida, como é o caso da Elite. Inclusive a Elite está no novo endereço, né, Roger? Agora vocês estão aqui na Avenida da Paz, uma nova estrutura, né? Isso, graças a Deus, Edson. A gente está com uma nova estrutura aqui para melhor atender os clientes, os nossos colaboradores, né, os nossos parceiros. Então ficou uma oficina bastante ampla, né, bem equipada, bem sinalizada. E estamos aqui esperando todos para conhecer essa nova estrutura. Muito legal. Aí você traz o seu carro e aqui vai ser avaliado de forma, inclusive, muito fiel a você, bem transparente, né, Roger? Isso. Se vale a pena você acionar o seguro completo, se vale acionar só uma parte, se vale a pena fazer particular, né? E tem toda a condição de entrega também de garantia da Elite Recuperadora. O interessante é você não ficar com o carro batido, arranhado, danificado, porque pode exatamente resolver rápido, né? Exatamente. Hoje, o que mais a gente vê é pessoas com um veículo rodando sinistrado. E na maioria das vezes eles não têm a noção de que pode ser resolvido numa situação mais simples, né? De uma forma mais simples e mais ágil. Então, você que está com o seu carro sinistrado, passe aqui na Elite. Quem vai fazer, tem uma equipe capacitada que vai fazer essa análise e da melhor forma que fique para você. Né? O condutor hoje, ele quer isso, ele quer otimizar o serviço, ele quer o carro mais breve possível na mão dele. É o que acontece que a Elite prioriza. Muito legal. Vale a pena você ficar atento e seguir as nossas dicas. Dá uma passadinha aqui na Elite. Dica legal, né? No nosso tnh1.com.br tem esta matéria para você assistir e mais informações também sobre esse serviço aí oferecido pela Elite Recuperadora e sobre essa possibilidade de você não acionar, por exemplo, o seguro total.